Pô, nego metia madeira no PEC, cara. Cara, eu não entendo isso, meu irmão. Bem lembrado, eu quero a opinião Pode de um falar, cara. profissional da base, você que trabalhou com o PEC na Brasa, não trabalhou? Fala do PEC, a trajetória Cara, dele da base. o PEC era um 10, né? Sim. Esmirradinho, meio viadinho. Falo isso pra ele. Até hoje ele fica rindo de mim. Cara, ele deu uma amadurecida na carreira dele. Eu acho que também ele buscou novos caminhos, assim. Acho que a igreja ajudou muito ele. Mas, cara, ele evoluiu como extremo de uma maneira absurda, cara. Eu sei porque eu enfrentei ele 3 ou 4 anos seguidos pelo Boa Vista. E todas as palestras a gente falava dele. E ele só foi crescendo. Primeiro eu falava, pô, ele taticamente é importante. Aí daqui a pouco a gente falou, pô, tem que tomar cuidado com ele quando ele corta... Porque ele jogava meio que extremo pelo lado direito, cortando pra dentro. Tem que cortar pra ele, que ele finaliza muito bem. Aí depois... Tem que tomar cuidado quando ele vai pro fundo, que ele dá assistência. Depois ele começou a fazer gol, cara. Então, assim, o processo evolutivo dele, e eu acho que isso muito por causa, claro, do trabalho e pela continuidade que teve, e também pela falta de opção. Ele deu sorte que o Vasco não tinha opção. Porque teve uma época até rebaixaram ele pro sub-20, tu lembra? Sim. Tu deve física. Ele tava que muito ele não tava mal, aguentando desceu o jogo. ele e o Juninho. Isso aí. Mas se O você... próprio Figueiredo também desceu. Se você pegar as primeiras fotos no Gabriel Peck no profissional, cara, é quase criminoso aquilo. Irmão, mas o olha Peck só, era uma criança, o que eu falo pra moleque vocês magrelo. que tudo é um processo. Ele tinha condição de estar ali. E vou te ser sincero, se ele chegou assim, é um erro da base, me desculpa. Se ele chegou... Por favor, Bruno, faz uma pesquisa rápida aí. Gabriel Peck, 2019, Vasco. 2019, a gente joga na tela pra gente. Não, aqui. eu tô falando, mas se ele chegou sem preparo, aí é uma coisa que eu gosto de tocar muito na tecla. A base, ela tem que servir para preparar, deixar o jogador quase que 100% pronto profissional. Esquece a questão psicológica. Tem muitos que chegam lá prontos e não conseguem render. Porque são vários fatores que... Pô, olha isso. Aí. Franguinho. Não, fala sério, olha isso. Franguinho. Isso aqui, pra mim, Álvaro, eu quero ver de você num profissional. Mas aí ele já era um meia. Não, depois ele virou extremo. Mas eu não tô entrando... Tomou uns produtos. Eu não tô... Se fizer um dopzinho nele... Não vou nem entrar no mérito. Isso aqui pra mim evidencia duas coisas. Primeiro, ele não estava pronto. E segundo, a várzea que era o Vasco não profissional. Em que sentido? O time não tinha a condição mínima de ter um jogador de qualidade. Irmão, vai lá buscar alguém na base que a gente não tem ninguém aqui. E entre o ninguém do profissional e o moleque talentoso, promissor que não tá pronto do profissional, irmão. E aí então que é o que eu tô te acontece? falando. A falha é de quem? Não, do clube. E a expectativa do torcedor é de lembrar dele na base. Aí o moleque é jogado na Cova do Leão num time ruim, ele não tá pronto, mas a expectativa do torcedor é daquele pack da base, que arrebentava. Quanto que ele foi vendido? 50 milhões de reais. Olha quanto que a gente vai perder. 10 milhões de dólares. Não, pra muito vascaíno, ele tinha que ter saído do Vasco há muito tempo. E o Andrei, tempo. que a gente perdeu, o volante, por exemplo. O Curitiba? O Bruno Gomes, que a gente perdeu. Eu quero chegar nesses nomes. Não, e o Bruno Gomes. Então, o que eu falo é o seguinte. Processos... Tu concorda comigo que ele não tava pronto? Não, mas olha só. Aqui? Pode pegar outra foto. E vou te falar. Hoje, por isso que eu falo. Eu acho que partiu muito dele essa reviravolta. Porque eu acho que na época ele também gostava de uma farrinha, ele também não se cuidava. O jogador hoje, se não for atleta, ele não vai chegar. Ele botou na cabeça dele. E eu, inclusive, falei com ele nas vezes que eu joguei contra. Falei, irmão, quero te dar os parabéns. Ele, por quê? Porque você hoje é um atleta profissional. Se você vai ser pica, se você vai ser seleção brasileira, se você não vai, aí é uma outra coisa. Aí é um processo que depende de muitos fatores. Mas hoje eu te garanto, e eu falava isso para os meus amigos, em grupo, hoje ele era um atleta profissional. Então, o que eu falo que é atleta profissional é que vai jogar futebol profissional, cara. Isso aí não joga futebol profissional. O Orediano não joga futebol profissional. Esquece. Com aquela carcaça dele, não joga, irmão. O cara tem que ser o Messi pra jogar, ter um nível técnico de Messi, entendeu? Pra jogar. E tinha um fator engraçado, que você vê como o PEC se desenvolveu tanto na questão física. Mas foi tática também que ele evoluiu, que cara. Ele parecia que era rápido, mas por falta de força, não chegava, ele não sustentava. Hoje o PEC correndo é um absurdo, cara. O moleque é muito rápido, muito forte, recompõe. Ele continua tendo biotipo magro, ele não é um Paulinho, né? Aquele cara... Ah, é uma criança, cara. Bota ele hoje agora. Ele continua ainda, entre aspas... 2015. Bota PEC 2024, 2023. Vasco ele continua Pô, mas magro. ele tá forte, cara. Não, ganhou, massa. E aí quero te ouvir, Álvaro, sobre o lado mental, porque teve uma pergunta que eu fiz numa entrevista coletiva pro PEC, eu fui muito criticado na época,
e eu tenho convívio com o público, eu sei como é que é isso. Eu falei, Peck, você já viveu os dois lados da moeda no Vasco, né? Porque ele passou um período sendo muito criticado. Sim. Ano passado foi o ano da redenção. E mas mesmo assim tinha gente que criticava. Mas pelo histórico regresso, não propriamente pela temporada. Aí a diferença. Esquece. Mas não pela temporada 2023 em si. E eu falei, Peck, você viveu os dois lados da moeda no Vasco, de ser muito elogiado e muito criticado. Em algum momento, cara, isso mexeu contigo, com o teu emocional? Como é que ele dá com esse 8 ou 80 o tempo inteiro? Aí ele desabafa nessa coletiva, pra mim não, né? Pros colegas presentes, mais uma pergunta foi minha. Ele falou, cara, já teve dia de eu chegar em casa chorando, me perguntando se eu era tão ruim assim mesmo como eu ouvi. Todos eles sentem, cara. E se você perguntou isso, foi criticado, quem te criticou, porra, não conhece de futebol. É impossível o jogador não sentir. Cara, eu tava falando aqui, o cara tem... Hoje tu vai olhar um pé... Ele tá com 1 milhão. 1 milhão de seguidores, cara. Irmão, imagina que quantidade de mensagem que esse cara deve receber. Com certeza ele deve... Hoje esses caras trabalham com filtro lá, com assessor de imprensa. Comentário fechado. Comentário fechado e tal. Portanto que eu mando mensagem, eles cagam na minha cabeça. Até falei com um amigo dele em comum que me pediu hoje um favor. Eu falei, o Peck tá pedindo muito, tá? Ele não me deu nem a camisa do meu filho e nem me seguiu no Instagram. Eu vou vetar ele. Mas é o que eu tô falando, esses moleques todos sentem, cara. E aí, o Promove, que a gente criou lá em 2000, voltou... A gente criava media training, trabalho psicológico, acompanhamento do dia a dia do atleta, dentro e fora do clube. A gente mandava a assistência social na casa do menino. Isso tudo, eu acho que parte da base do clube, preparar o garoto para ele estar mais pronto possível para quando tiver essa etapa. Porque ele vai ter na vida dele. E hoje a base ainda tem pressão, né, irmão? Porque assim... Jogos televisionados. Sub-15, sub-17. Os moleques hoje, cara... outro dia o cara me apresentou um moleque lá do Botafogo. Tu conhece fulano? Eu falei, pô, não conheço não, mano. Pô, esse cara aqui é pica, não sei o quê. Eu falei, pô, não conheço. Mas com certeza vai olhar na rede social lá do cara, tem 300 mil seguidores, entendeu? Mas eu não conheço. Então, assim, a supervalorização também hoje desses moleques, eu acho que aumenta também a pressão, entendeu? Do moleque chegar no profissional hoje e ter que arrebentar, entendeu, Dieguinho?